Olá, internautas. Olá, meninas e meninos. Vocês que acompanham a gente aqui no nosso canal, bem-vindos. Nós começamos hoje uma série de podcasts que eu chamei de Prados e Pradenses. Nesse podcast, nós vamos contar as histórias e apresentar gente que contribuiu com a cidade. Estamos gravando esse primeiro piloto, esse é o podcast número 0. Se tudo der certo, ele continua. Se Deus quiser, ele vai continuar. E a gente está trazendo hoje o radialista, professor de Direito, youtuber, servidor aposentado do Judiciário Mineiro, Ismar Carvalho. Boa tarde, Ismar. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os nossos internautas, né? Os nossos, como diz você, nossos meninos e meninas, né? Aos pradenses e a todos interessados no assunto. Você tem um canal no YouTube, né, Ismar? Sim, Paulo. Eu tenho um canal no YouTube que já há mais ou menos 5 anos tem levado às pessoas mensagens, orações e vidas de santos. Sim. E esse canal de YouTube foi a questão de modernização, né? Estamos trabalhando com a modernização e buscando, inclusive outros instrumentos para chegar às pessoas, levando mensagens e outras coisas mais, né? Desde quando você tem esse canal? Pois é. Essa história é bem longa, sabe? O canal mesmo, como eu disse, 2018. Mas como que ele surgiu? Por que ele surgiu, né? Como funcionário da comarca de Barroso, nós tínhamos lá um programa chamado Momento do Judiciário. A comarca era uma comarca nova, foi instalada em 2002, e a população muito sedenta de conhecimento sobre como funcionava o Poder Judiciário. Esse programa era numa rádio? Numa rádio, E aí, com isso, nós iniciamos esse programa na Rádio Liberdade de Barroso, chamado Momento do Judiciário, que é ao ar todas as semanas, por aí 40 minutos, 1 hora, levando informações sobre cidadania, sobre estrutura de poderes, sobre direitos e deveres. Bom. Então esse é um trabalho que perdurou aí por mais de 20 anos. Sim, e o canal continua no YouTube hoje? Como é que ele chama? O canal chama Ismar Carvalho, tem o está seu nome no YouTube. Mesmo. Mas a semente foi exatamente esse programa de rádio. Sim. Né? E chegou um momento em que as pessoas se interessavam por tudo que a gente levava lá de conhecimento jurídico, mas eu comecei a levar também algumas histórias, algumas mensagens, né, que nasceu com esse livro aqui, que é um livro que foi feito pelo Poder Judiciário de Minas Gerais, trazendo histórias, causos de oficiais de justiça, de juízes, de servidores em geral do judiciário, causos relacionados à justiça, né? Então, eu comecei a levar essas histórias e, como também eu já tinha, né, toda a minha criação foi ao lado, né, da minha mãe, que era uma grande contadora de histórias, a Ignés Silva de Carvalho, aqui de Prados, né? Imagino que sejam histórias bem curiosas, né? Bem curiosas. E ela era uma grande contadora de histórias também. E essa coisa eu já tinha, então, o germe aí de contar histórias. Com esse livro eu comecei a levar as histórias para o rádio. No final do programa sempre tinha uma historinha relacionada ao judiciário, sabe? E interessante que as pessoas, às vezes, não lembravam do que foi falado juridicamente, mas lembravam da história. Falei, esse negócio deu certo. As pessoas gostam das histórias. A gente gosta de histórias, né, de causos. Nada a ver com juridiquês. Não, nada a ver com juridiquês. Às vezes até relacionado com o mundo jurídico, mas causas de pessoas simples que tinham contato ali com o judiciário, causas de pessoas que às vezes tinham alguma situação envolvendo um servidor, um juiz, né? E isto realmente caiu no gosto
da população local. Sim. Bom, chegou um momento em que as pessoas pediam, Osmar, mas eu queria ouvir aquela história de novo. E, naquele momento, nós fizemos um trabalho e liberamos aí, soltamos aí um CD com 12 histórias. As primeiras 12 histórias que estão, inclusive, lá no YouTube. O CD é Vida... A Vida em Histórias. Sim, Reflexões sim. para o seu dia. Sim, e né? foi lançado quando? Foi lançado em 2017. E ele foi lançado... né? E aí você já tinha... são histórias... confirmando, né? São histórias que você contava no rádio, enfim, não tem nenhuma... assim, você acrescentou alguma coisa? Essas aqui, elas até não saíram desse livro, que foi A Origem de Tudo. Sim. Elas saíram de outras pesquisas de certas coisas que eu gostava, aí eu fui acrescentando, né? Histórias que eu achava por aí. Pessoas me contavam, eu achava em algum livro, né? Por exemplo, esse aqui, que é uma coleção muito interessante, As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos. E esse CD, nós soltamos ele aí com uma tiragem de 1.000 exemplares. Ele foi patrocinado pelo comércio local da cidade de Barroso e a renda, né, foi totalmente revertida para instituições de caridade da cidade. Pô, que legal. Né? Muito legal, hein? E aí foi para a PAI e para o asilo da cidade, totalmente revertido, tendo sido patrocinado exatamente pelo comércio local. Sim. Então esse CD foi praticamente, eu segurei alguns comigo, alguns poucos lá, uns 30, né, que muitas vezes eu dou para alguma pessoa, algum fã, né, os CDs. Muito embora a gente saiba que está no YouTube, mas algumas pessoas ainda têm alguma dificuldade para o acesso no YouTube, e por isso eu sempre tenho um CD comigo. Entendi. Para presentear algum fã mais interessado. Né? Tá. Então a coisa caminhou por aí. Do CD, que era para ser um volume 1, mas chegamos à conclusão de que tinha que mudar ali o meio de divulgação, porque o CD já praticamente não se usava mais. Né? Hoje, alguns poucos aficionados, né, têm o seu aparelho de CD player. Exatamente. E a sua coleçãozinha de CDs, mas a maioria já está na fase do MP3 e nem do MP3 mais, né? Eles vão direto na nuvem ou vão direto no YouTube e escutam o material, assistem o material, né? Está à disposição a todo tempo, né? E por isso esse material hoje está totalmente no YouTube. Tá. Seu trabalho em rádio hoje, como é que é? Pois é, esse programa que durante muitos anos, né, juntamente com outros colegas, nós levamos, né, para a comunidade local. E, ao sair, né, ao me aposentar, eu não exerço mais essa atividade lá na rádio, mas é como se fosse uma cachaça, né? A gente acaba gostando. Durante 20 anos eu atuando lá na rádio local. Hoje eu tenho um programa lá aos sábados, que vai ao ar aos sábados, juntamente com um grande amigo meu, Luciano do ABC, que é presidente do ABC, é uma instituição, né, de Barroso, e a gente leva ao ar todos os sábados este programa. Tem também, né, na rádio Barroso Mix, uma rádio web. Rádio web. Então tem todos os dias, de 7 às 8, tem um programa em que mensagens, orações, vidas de santos são levados nesse programa, que tem mais de 500 mil inscritos nessa rádio web. Poxa, que legal. E aqui em Prados, né, temos também aí já uma parceria com a Rádio Serrana. Todos os dias, às 8 horas da manhã, nós temos o Santo do Dia, e 1h da tarde temos aí as mensagens que são levadas para a população. Como é que você faz essa pesquisa diária do Santo do Dia? O Santo do Dia, ele já está todo gravado, né? Com mais alguns, vamos dizer, pensar assim,
algum outro tipo de gravação que não está relacionado ao Santo do Dia, mas à liturgia da própria igreja, né? Como ontem, a transfiguração de Cristo. De Cristo. O que acontece? São 368 já gravados. Sim. Esses já estão liberados e são usados diariamente. Já estão todos gravados. Eu gravei a pedido desta rádio de Barroso, Rádio Barroso Mix, que é uma rádio web católica. Sim. Então eu gravei para eles e para eles poderem usar. E hoje, inclusive, tem outras rádios do Brasil usando. Eu já tive contatos de outras rádios pedindo para usar e está totalmente liberado. Eu já sei de 2 ou 3 rádios que estão usando. Uma boa divulgação, né? Exatamente. Então tem outras rádios que estão usando esse Santo do Dia, que é um meio, né, de também evangelização. Sim. Uma coisa que também surgiu, esse meu gosto, também, né, eu sempre gostei disso, surgiu também da minha mãe, que adorava ouvir histórias de santos. Que legal. E eu cheguei muitas vezes, quando ela já mais velha não conseguia ler, eu cheguei muitas vezes estar lendo para ela a vida dos santos, né? Bacana. Nesta rádio também, para esta rádio, né, católica, eu tenho um grande número de orações gravadas, que eles também usam lá, e outras rádios também têm usado. Orações para todas as ocasiões para que a qualquer pessoa hora do precisa. dia E para qualquer hora ocasião, do dia. né? Exatamente. Entendi. Então, eles também fazem esse uso. Só para se ter uma ideia, Paulo, lá no canal do YouTube, nós temos exatamente, só para conferir aqui, 777 vídeos. Sim. Já inseridos lá. E quantos inscritos? Quase 2.000 inscritos. Né? Quase 2.000 inscritos que devem visualizar, todo dia né? aumenta. Sim. A quantidade também de visualizações deve ser crescente a cada dia. E aí a gente tem lá já praticamente, vamos conferir aqui exatamente agora, vamos falar praticamente 100 mil, tem 98.888 mil visualizações. Falta pouco para ganhar a plaquinha, né? A gente já começa a ganhar, né? Exatamente, com 1.000 inscritos, né? Já estamos aí com quase 2.000 inscritos e todo dia novos inscritos surgem aí. E interessante esse material, Paulo, que quantas vezes eu encontro, muitas vezes com certas pessoas que ouviu alguma história, ouviu alguma mensagem, ouviu ali alguma oração e fala que aquilo ali encaixou exatamente para o que ela estava precisando. Que legal. Né? Isso é que é muito interessante. A respeito dos vídeos ainda, você já marcou qual é o vídeo que foi mais visualizado? Nós temos aqui esse material à disposição lá no YouTube, né? Vamos conferir aqui. Os vídeos, os que estão em alta. O primeiro vídeo que eu gravei, que inclusive é o primeiro do CD, é A Vida como uma Viagem. Sim. A Vida como uma Viagem de Trem. E ele tem mais de 3.000 visualizações, essa Vida como uma Viagem. E aí tem diversos outros, né? Tem também o Sermão da Montanha, com 1.500 visualizações. Né? Então, o mais recorrente, ele tem mais de 3.000 visualizações, que é A Vida como uma Viagem de Trem. Sim. E a expectativa com o canal é de que ele cresça mais, né? Qual a sua expectativa? Pois é. A gente, quando faz um trabalho desse, né, que é feito em estúdio profissional, lá na cidade de Barroso, no estúdio do John Batera, sim, a expectativa é para ser visto, né? Você não vai fazer para ficar escondido, né? Claro. Então a expectativa é para ser visto. Eu já me sinto satisfeito, né, com o que a gente tem conseguido. E o objetivo é poder levar essas mensagens para as pessoas que, naquele momento, pode estar sendo ajudada por essas mensagens. Esse é o grande objetivo. Mas, como temos aí com firmeza, passo a passo, degrau a degrau, né, crescido e aumentado o número de inscritos e também
de visualizações, eu tenho trabalhado, né, diuturnamente para que a gente consiga cada vez mais inscritos. E é exatamente isso que tem sido feito com essas divulgações, seja via Instagram, seja ali Facebook, né, diversos outros caminhos que a gente vai usando para poder estar sempre divulgando, porque por semana, além da Vida de Santos, que sai ali os 7 dias, né? Sim. Nós temos também 2 novos vídeos por semana. Um sai na segunda-feira e outro sai na sexta-feira, para poder as pessoas, né, terem contato com novidades também. Então ele tem lá 409 vídeos de mensagens e 368 de Vidas de Santos, que podem a todo momento estar sendo visualizado. Entendi. Bom, além do trabalho em rádio, além do trabalho como youtuber, você também presta serviço voluntário e está envolvido com um projeto para beneficiar a PAI aqui de Prados? Paulo, com essa situação agora, né, de aposentadoria, a gente tem que ter sempre em mente, né, aposentado sim, inativo nunca. A gente tem que estar sempre em atividade. Então, esse trabalho que eu faço via YouTube, os trabalhos que a gente faz na rádio, né, esses são trabalhos que, vamos pensar assim, que é um hobby que a gente leva para o entretenimento, o conforto, né? As mensagens para as pessoas e o crescimento das pessoas. Logicamente, o meu próprio crescimento. Mas a gente também tem que estar envolvido na comunidade. A gente tem que, como diz o Papa Francisco, deixar uma marca na nossa vida. Não passar em branco, né? Não ficar sentado na poltrona, lendo simplesmente, fazendo um trabalho de muitas vezes ali estar mexendo com alguma coisa, celular, televisão e assim por diante. Tudo isso faz parte da vida. Mas você também tem que procurar se inserir na comunidade, né? E aí eu procuro me inserir juntamente, tanto na questão da igreja, né? Em trabalho de leitor e de coral, né? Mas também eu tenho procurado nesse momento, estou me colocando à disposição para trabalhar aqui, estar ajudando, né, dando a minha contribuição no lar de idosos aqui da cidade. Sim. Nós estamos começando um trabalho aí. Aliás, eu disse a PAI, acho que eu disse a PAI, não é a PAI, é a AMAI. AMAI. Associação Municipal de Amparo ao Idoso. Exatamente. Uhum. Então, essa associação que desenvolve um trabalho muito bonito há muitos anos, né, mais de 30 anos, e eu tenho procurado iniciar um trabalho lá para apoio àquela casa que tanto necessita de todas as pessoas da comunidade. Sim, como é que é esse trabalho? Pois é, esse é um trabalho, por enquanto, voluntário, né? Nós estamos iniciando com um trabalho de arrecadação de lacres e tampinhas para que possamos, vamos pensar, adquirir cadeiras de roda, andador, né? Muletas, para que a gente possa ajudar aquela entidade com esses objetos e outras coisas mais que ela necessitar. Porque esses objetos também, esses instrumentos ali de apoio aos nossos idosos, eles também, muitas vezes, são emprestados para a comunidade, para quem necessita. Sim. E aí é uma coisa que gasta muito, uma coisa que sempre precisa estar sendo, vamos pensar assim, tendo uma manutenção, assim como também tendo a sua troca, né? Como é que começou como é que apareceu essa ideia de assim, juntar lacres, juntar tampinhas de plástico para essa finalidade, para conversão em instrumentos que possam ajudar a AMAI? Esta inspiração, né, ela veio de outras entidades que já fazem isso. Então, esse instituto que eu faço parte, inclusive, da direção lá na cidade de Barroso, o ABC, ele já faz isso há muitos anos. Por incrível que pareça, para se adquirir uma cadeira de rodas é necessário de mais de 400 mil lacres dessas latinhas, né, de cerveja, de refrigerante.
e lá nessa entidade tem mais de 45 cadeiras de roda. Imagina a quantidade. São milhões de lacres que a comunidade foi, naquele serviço de formiguinha, né, aquele trabalho de formiguinha, foi sendo... Imagina o tanto que juntaram, né? Olha, são milhões, né? Então, a comunidade conseguiu dar esse apoio e até hoje eles conseguem adquirir e têm prestado um serviço, têm ajudado muitas pessoas, porque o objetivo dessa entidade lá é somente o empréstimo para toda a comunidade, para quem necessita. Então, eu me inspirei lá, né, no meu amigo Luciano do ABC, com ele, e verifiquei que outras cidades também da região fazem isso. Pensei, precisamos começar isso aqui também, para que as pessoas possam estar não só contribuindo com a entidade, mas ajudando também o meio ambiente. E aí está sendo envolvido toda a comunidade, como também as crianças das escolas já estão nesse trabalho aí de levar os lacres, porque nós temos pontos de arrecadação nas escolas, nos postos de gasolina, nos bares, né? E isso tem levado a uma doação muito grande. Inclusive, ontem eu recebi uma carga bem grande de tampinhas que vieram de outras cidades, já ficaram sabendo do nosso trabalho e já estão trazendo para cá. Que bom, que bom. E o pradense que quer contribuir com esse material, ele vai direto numa escola? Ele pode ir numa escola, pode, porque também tem, né? Como eu disse, os 2 postos de gasolina já tem, sim, né? Como ele pode, né, estar procurando a própria entidade. A própria, né? MAI. A própria MAI. O ideal é que até não faça isso, procure esses outros setores, porque a MAI não tem pessoas que estão em condições, muitas vezes, de estar atendendo para isso, porque o trabalho é grande, né? São 32 idosos que precisam de cuidados diuturnos. Sim. Mas sem problema, pode também, se necessário. Mas, primeiramente, vamos às escolas, aos postos de gasolina e aos bares da cidade, para poder estar fazendo essa doação em benefício dos nossos idosos, em benefício do meio ambiente. Que bom, que bom. Espero que tenha sucesso, que o trabalho tenha sucesso. E quem quiser fazer contato com o Osmar Carvalho, como é que faz? Pois é, pode fazer o contato pelo próprio YouTube, né, que você consegue já fazer alguma manifestação lá, ao verificar os nossos vídeos, pode fazer o contato lá. E também, né, pelo e-mail, ismarcarvalho1962@gmail.com. Da onde vem o 1962? É a data de nascimento. Ah, então somos iguais. ismarcarvalho1962@gmail.com. Que legal. Pode entrar em contato, que estamos aí à disposição para contribuir, né, com o que a gente tem feito aí em benefício, primeiramente nosso, né, e também com a comunidade. Tá bom, Ismar. Olha, muito obrigado por você ter vindo aqui. Muito obrigado por você ter dado o seu recado. A gente espera que todo o seu trabalho seja coberto de sucesso, coberto de bênçãos, né? E que as pessoas também possam contribuir para o seu pleno êxito, tá bom? Muito obrigado por ter vindo. Ô Paulo, eu só queria, te agradecendo, queria deixar, não podia deixar de ser, né? Deixar para as pessoas que vão visualizar nosso podcast, o nosso primeiro podcast, né, que elas possam ter em mente uma pequena história, né, já que a gente gosta de contar histórias, uma pequena historinha, que é a historinha do menino na praia. Às vezes você vai pensar assim, o que adianta você levar um lacre? E a gente já começa a pensar nisso. Muitas vezes eu estou andando na rua, estou catando um lacre que está jogado, uma tampinha que está jogada ali. Por quê? A gente tem que pensar que você pode não resolver tudo, mas você pode fazer a sua parte. E tem uma historinha de um menino que estava na praia e ele ficava todo dia na praia. As estrelinhas do mar vinham para a praia, né, centenas, milhares de estrelinhas, e ele estava sempre ali devolvendo a estrela para o mar, jogando elas na água para que elas não morressem. E por ali passava sempre um escritor. Ele estava sempre passando ali, via aquele menino, falava assim, o que esse menino está fazendo? São milhares de estrelas que vêm para a praia, o que adianta ele devolver algumas? Um belo dia ele criou coragem, chegou perto do menino e falou, menino, o que você está fazendo aí? O que adianta você devolver para
o mar, né? Para a água, pouquíssimas estrelas do mar. Aí ele agachou, o menino agachou novamente, pegou uma, jogou na água e falou assim: para essa eu fiz a diferença. Essa eu salvei. No outro dia, o escritor estava junto com ele lá. A vida, a nossa vida, né? Realmente nós não podemos resolver todos os problemas, mas a gente pode fazer a nossa parte, a gente pode fazer a diferença. E é isso que é importante. Como você está fazendo diferente na sua vida, de alguma forma, por pequeno que seja um sorriso pela manhã, você está fazendo diferente, você está fazendo alguém feliz. Que bom. Façamos as pessoas felizes, façamos a diferença, mudemos o planeta, contribuir globalmente, agindo localmente, né? Bom, esse foi o nosso primeiro podcast. Eu tive o prazer de receber aqui no meu espaço o Ismar Carvalho. Obrigado, Ismar. Eu que agradeço, Paulo. À disposição. Um grande abraço. Igualmente.